Olá, eu sou a Gisele do canal Biblioteca de Educação Física e o vídeo de hoje é sobre o que acontece com nossos órgãos quando ficamos muitas horas sem comer. Então vamos lá. Primeira situação. Após 3 horas de ingestão de carboidratos, proteínas e lipídios. No nosso cérebro, com os carboidratos, o suprimento de glicose mantém a glicemia, é a normoglicemia. Proteínas. Ocorre desaminação e transaminação do NH3, convertendo-o em glutamina ou arginina, pois se formasse amônia diretamente, intoxicaria o cérebro. No intestino, com os carboidratos, eles chegam como galactose, frutose, glicose e são absorvidos pela membrana borda em escova, MBE, com a presença de carreadores, proteínas, sódio e energia, que vão para o fígado via veia-porta, normoglicemia. Proteínas. Os carreadores auxiliam a passagem dos aminoácidos pela MBE, a membrana borda em escova, com um gasto de energia. Se não houver carreador específico ou a quantidade de carreadores existente não der conta, o excesso de aminoácidos irá compor o bolo fecal para ser excretado. Lipídios. Uma emulsão instável estimula a produção de hormônios que diminuem sua passagem, enterogastrona, e estimulam a formação de micelas, colecistoquinina, se tornando estável para assim ser absorvida pela MBE e cair na corrente sanguínea. No fígado, carboidratos. Via veia-porta, a glicose chega no fígado e é fosforilada, transformando-se em glicose 6-fosfato para manter a glicemia e participar de vias anabólicas e catabólicas, glicogênese, gliconeogênese, glicólise, etc. Normoglicemia. Proteínas. Quando o aminoácido chega no fígado, é quebrado para seu carbono ir para a biossíntese. Ocorre desaminação e a transaminação para constantes renovações celulares, pele, eritrócitos, etc. A piridoxina, que é a vitamina B6, é responsável por esses dois processos. Lipídios. Chegam no fígado via veia-porta, 90% dos sais biliares é reabsorvido pela circulação sanguínea e 10% é excretado via fezes. Nos rins, carboidratos. Existência de glicose 6-fosfatase em quantidade ínfima, incapaz de desfosforilar a quantidade de glicose suficiente para manter a glicemia. Proteínas. A ureia é sintetizada pela amônia e eliminada pelos rins através da urina. Depende de uma boa hidratação para ser detoxificada. Carboidratos. Armazenamento de gordura sintetizada a partir da lipogênese, apenas se a ingesta de carboidratos for acima da necessidade diária. Lipídio. Isolante térmico, proteção de vísceras e fonte de energia. Agora nos músculos. Carboidratos. Produção de glicogênio, glicogênese, com a presença da glicogeniosintase. Proteínas. O NH3 é convertido em glutamina ou arginina por transaminação. As proteínas preservam os aminoácidos para sua função anabólica. Agora vamos para a segunda situação, após 24 horas de jejum. No cérebro, carboidratos. Quadro de hipoglicemia e glicólise para a produção de ATP. Lipídios. Células começam a perder a deformabilidade, a resistência e a fluidez de sua membrana. Carboidratos. Glicólise para a produção de ATP através do ciclo de Krebs. Proteínas. Participação de aminoácidos glicogênicos para a gliconeogênese devido à baixa de carboidratos para manter a glicemia. Lipídios. Redução da fluidez da membrana celular devido a um quadro inicial de hipolipidemia. Agora no fígado. Carboidratos. Grande quantidade de glicose é desfosforilada para manter a glicemia. Ocorre glicólise para a produção de ATP.
ocorre a glicogenólise, via anabólica dos lipídios diminuída ou parada. Síntese de glicogênio é diminuída. Proteínas fazem gliconeogênese, lipídios também fazem gliconeogênese e começa a ocorrer instabilidade celular, diminuição do HDL circulante por falta da indução da atividade da lecitina colesterol aciltransferase, o LCAT. Nos rins, carboidratos. Quantidade maior que o normal de glicose é desfosforilada como tentativa de manutenção da glicemia e glicólise. Proteínas. Aumento da produção de ureia. Carboidratos. Glicólise. Lipídios. Gliconeogênese, beta-oxidação. Agora nos músculos. Carboidratos, glicólise e glicogenólise. Proteínas são utilizadas para cetogênese, aminoácidos cetogênicos, e gliconeogênese, aminoácidos glicogênicos, e catabolização dos aminoácidos endógenos para manter o ciclo da ureia funcionando normalmente, perda de massa magra. Agora vamos para a terceira situação, após 72 horas de jejum. No cérebro, carboidratos. Quadros de hipoglicemia e hiponatrinemia. Ocorrem glicólise e gliconeogênese. Proteínas. Aminoácidos fazem cetogênese e gliconeogênese. Lipídios. Células começam a perder a deformabilidade, a resistência e a fluidez de sua membrana, dificultando o aporte de O2 para o cérebro. No intestino, carboidratos, quadro de hipoglicemia, ocorrem glicólise e gliconeogênese. Proteínas, aminoácidos fazem cetogênese e gliconeogênese. Lipídios, células perdem a deformabilidade, a resistência e a fluidez de sua membrana, dificultando o aporte de O2 nos vasos sanguíneos de menor luz. No fígado, carboidratos, hipoglicemia, ocorrem glicólise e gliconeogênese, processo intenso de catabolismo, ciclo de Cori e ciclo de Krebs. Proteínas. Aminoácidos fazem cetogênese e gliconeogênese, alta produção de ureia. Lipídios. Células perdem a deformabilidade, a resistência e a fluidez de sua membrana, dificultando o aporte de O2 nos vasos sanguíneos de menor luz. Início de quadro de hipovitaminose A, D, E e K. Agora nos rins. Carboidratos, glicólise. Proteínas, alta excreção de ureia e produção de corpos cetônicos. Lipídios, células perdem a deformabilidade, a resistência e a fluidez de sua membrana, dificultando o aporte de O2 nos vasos sanguíneos de menor luz. Com a diminuição do percentual de gordura, a tendência é que a função de proteção que os lipídios exercem sobre as vísceras diminua, deixando o órgão menos protegido. Nos vasos na camada de gordura, carboidratos, glicólise, lipídios, beta-oxidação, diminuição do percentual de gordura, diminuição da capacidade antioxidante, acelerando a produção de radicais livres. Enfim, nos músculos, carboidratos, glicólise, gliconeogênese e glicogenólise. Proteínas, balanço nitrogenado negativo, perda de massa magra. Prejuízo na reparação do tecido muscular devido à diminuição dos processos de desaminação e transaminação. Cetogênese, através dos aminoácidos cetogênicos, e gliconeogênese, através de aminoácidos glicogênicos. Lipídios, células perdem a deformabilidade, a resistência e a fluidez de sua membrana, dificultando o aporte de O2 nos músculos. Fraqueza.